Olá, boa tarde, tudo bem? Conquistar a primeira habilitação e poder circular dirigindo o próprio carro é um sonho de grande parte dos jovens brasileiros. Mas passar no exame prático de direção exige muito de todos. Por isso, o Transitando de hoje fala sobre o assunto, inclusive sobre os testes para motociclistas e ainda tem orientação sobre o exame psicológico. Marcos Tradi, é com você. E sejam todos bem-vindos a mais um programa Transitando. Para falar sobre o teste de primeira habilitação, eu recebo o chefe da divisão de aprendizado do Detran do Paraná, que é o Juarez Roslindo. Juarez, bem-vindo ao nosso programa. Que bom tê-lo aqui para tratar de um assunto tão importante que é o exame prático da primeira habilitação. Exatamente. Olá a todos. Dr. Marcos, então, o processo de primeira habilitação, que é o sonho, vamos dizer assim, de todo jovem, de todo moço, onde a partir dos 18 anos ele já pode iniciar esse processo junto ao Detran ou no seu centro de formação de condutor. Bom, vamos, para esclarecer ao nosso telespectador, falar sobre o passo a passo, para que haja o início do processo. O que o candidato deve fazer primeiro, Juarez, para começar o processo da primeira habilitação? Certo. Primeiramente, ele vai passar por uma avaliação dos exames preliminares, onde a partir do momento que ele montou o processo junto ao Detran ou no seu centro de formação de condutor, vai ser emitido a guia referente às taxas dos primeiros exames. Na sequência, após o recolhimento da taxa, ele providencia então a biometria, que é a captura da imagem e das digitais. Na sequência, então, é agendado o exame de avaliação psicológica e o exame médico. Então, pré-requisito para que haja o início das aulas no Centro de Formação de Condutores é ele ter sido caracterizado como apto no exame de avaliação psicológica e médica. Exatamente. É isso? Agora, existe a obrigatoriedade dele frequentar o Centro de Formação de Condutores, mesmo que ele já tenha habilidade, que ele já saiba dirigir, não é isso? Exatamente. Então, a partir do momento que ele for aprovado nos exames preliminares, ele vai passar então por 45 horas aula de teoria no Centro de Formação de Condutor, para que ele possa ser certificado e, na sequência, ser agendado o seu exame teórico. São 45 horas de aulas teóricas e 25 de aulas práticas, é isso? Para a categoria B. Exatamente, Marcos. Então, para a categoria B, ele vai passar por 25 horas aula de prática dentro do seu centro de formação de condutor, onde ele vai ser treinado e capacitado para, na sequência, ir ao exame prático. Não sei se você comentou, eu me confundi, quando é que ele faz a prova teórica, o exame teórico? Ele também é pré-condição para que ele comece a frequentar as aulas teóricas? Sim, a partir do momento que ele foi aprovado nos exames preliminares, que é o exame médico e avaliação psicológica, ele já passa a frequentar as aulas teóricas. E para que ele seja aprovado na prova teórica, no exame teórico, o que é necessário? Qual é o indicador de aprovação? Quantas das 30 questões que ele tem que acertar para ser considerado apto, para seguir em frente nas suas distintas ou nas outras fases? Exatamente. Então, a partir do momento que ele foi capacitado, certificado eletronicamente na parte teórica, ele vai para o exame teórico na modalidade da prova eletrônica, que o Detran do Paraná oferta, onde ele tem que ter 70% de acerto nas questões da prova teórica. Tem muita gente que reclama sobre o fato de, por exemplo, ter sido reprovado na prova teórica, no exame teórico, que é a prova eletrônica. E ele vai ter que se submeter a uma nova prova. Ele paga essa taxa novamente. Tem gente que reclama. Isso acontece. De fato, ele tem que pagar uma nova taxa para fazer uma outra prova. Exatamente. Se por acaso, se porventura ele for reprovado, não conseguiu obter 70% de acertos, então ele tem que marcar uma nova prova. A partir do momento que ele, então, providencia guia de reteste. Reteste em torno de R$23. Então, o problema é que, como é uma prestação de serviço, o serviço vai ser prestado de novo, é bom esclarecer, porque tem gente que reclama, Se o serviço vai ser prestado de novo, ele tem que pagar de novo a taxa equivalente, mas na realidade é uma taxa menor, porque é uma taxa de reteste. Exatamente, é uma taxa menor que a taxa de reteste, então ele está pagando pelo serviço que está sendo ofertado e disponibilizado a ele. Se ocorre isso também no exame prático, ocorre a mesma coisa. Exatamente, no exame prático também, a partir do momento que ele foi avaliado, se ele obteve a reprovação,
vamos dizer assim, ele também, depois de 15 dias, assim como o exame teórico, ele vai agendar um novo exame e também deve quitar uma taxa de reteste do exame prático. E também para esclarecer ao nosso telespectador, é importante orientar sobre o que acontece com o candidato em processo de retirada de habilitação que é flagrado dirigindo, uma vez que ele ainda não tem permissão para dirigir, e ele não está portando a sua carteira nacional de habilitação. Quanto tempo ele leva desde o início até a conclusão do processo, se tudo correr bem? E se ele for flagrado dirigindo sem a carteira de habilitação? Exatamente, Marcos. O processo de primeira habilitação, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, através da Resolução 168, ele deve, vamos dizer assim, ficar ativo durante 1 ano. Então, ele tem 1 ano para poder tirar a sua habilitação a partir do momento que ele abriu o processo. Se correr tudo bem, ele for aprovado nos exames preliminares, passar pelas suas capacitações teórica, exame teórico, capacitação prática, exame prático, em questão de 3 meses ele já está com a sua habilitação. Esse é o tempo médio que você tem na memória aí, que é o tempo que o Detran do Paraná hoje tem como base para poder emitir a carteira de habilitação. Exatamente. Aí ele foi flagrado sem a sua carteira de habilitação. Certo. É uma situação que não é bom acontecer, porque de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, aquele candidato, que ainda é candidato a condutor, se ele for flagrado conduzindo o veículo sem o seu instrutor, o processo dele então é bloqueado, ou seja, suspenso por 6 meses. Ele tem o seu processo suspenso por 6 meses. Então ele fica sob efeito da suspensão. Exatamente. Durante esses 6 meses. Durante 6 meses. E aqueles que têm a habilitação provisória, quer dizer, durante 1 ano, ele está num estágio probatório. O que pode acontecer com ele se ele cometer uma infração grave? Certo. Durante o primeiro ano da habilitação, ela é chamada de permissão para dirigir, que é o permissionário. Exatamente, Marcos. Durante esse período, ele não pode cometer nenhuma grave, aliás, nenhuma gravíssima e nem 2 médias, porque senão ele perde a permissão. Perdendo a permissão, ele vai ter que passar por um processo que se chama reabilitação da permissão. Uma vez que ele tenha cometido essas infrações, ele está numa condição de recomeçar o processo desde o início. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente isso, que é a reabilitação, onde ele vai ter que passar por todas as etapas novamente, que é a avaliação médica, a avaliação psicológica, o exame teórico e o exame prático. E vai ter, como é uma reabilitação do permissionário, ainda frequentar as aulas em um centro de formação de condutor. É isso aí, pessoal. Está aí a sugestão, estão aí as informações e eu espero que todos tenham prestado bastante atenção. Nós agradecemos ao Juarez e vamos para um breve intervalo e já voltamos. E no próximo bloco, Marcos Tradi esclarece dúvidas sobre o teste psicológico. Nós voltamos já já. Muitas pessoas ainda chamam a avaliação psicológica do Detran para fazer a habilitação de teste psicotécnico, o que não é correto. Vamos saber mais sobre o tema neste bloco, agora no Transitando. É verdade, Thaís. Psicotécnico não é um termo mais utilizado atualmente. E para nos trazer detalhes sobre como é feita a avaliação psicológica, eu recebo a presidente da Associação dos Centros de Avaliação de Condutores do Paraná, que é a doutora Mariana Ribeiro Franzoloso. Mariana, bem-vinda ao Transitando. Que bom que você está aqui para esclarecer esse assunto que é tão polêmico. Eu que agradeço a oportunidade e também para poder contribuir com o entendimento em relação à avaliação psicológica, a importância e a necessidade dela para o contexto do trânsito. Pelo menos em 2 momentos, o candidato à habilitação é avaliado, na entrevista e na aplicação dos testes. Doutora Mariana, quais as diferenças destas fases e o que vem primeiro? Então, a avaliação psicológica ela tem essas 2 partes que são obrigatórias e complementares. A primeira é a entrevista, que é individual e dura cerca de 30 minutos. E a segunda etapa, que é a aplicação dos testes, na avaliação coletiva, que dura em torno de 1h30, 1h30 minutos. E ela é feita coletivamente, essa segunda etapa, porque todos devem ser submetidos às mesmas áreas. Então, por isso, essa segunda parte, que é a aplicação dos testes, é feita coletivamente. Essas 2 etapas, elas ocorrem no mesmo dia.
muitas vezes até no mesmo período. E essas 2 etapas não são 2 avaliações. É uma avaliação só que a gente faz, né? E são feitas em 2 momentos diferentes. E essas 2 etapas, a conclusão, elas geram 3 resultados diferentes. Podem gerar 3 resultados diferentes, que é o apto, o inapto e o inapto temporário. A primeira fase da avaliação, que é a fase individual, nós mudamos, né? Em comum acordo com vocês e tal, porque antigamente não era feito dessa forma. Se fazia depois. Qual é o objetivo da avaliação individual? O objetivo da avaliação individual é fazer justamente uma entrevista, uma conversa dirigida com o candidato e coletar informações a respeito de conceitos, valores, opiniões do candidato, histórico familiar, escolar, profissional, também aspectos de vida social, indicativos de doença, saúde, autopercepção, também envolvimento em acidentes de trânsito, opiniões a respeito de como lida ou como lidaria com situações difíceis no trânsito. Então, nessa fase, o psicólogo, entrevistador, ele já tem mais ou menos um protocolo a ser seguido quando dá conversa individual com o candidato, não é isso? Sim, é uma conversa dirigida. É uma conversa, né, uma entrevista, não é um questionário. É diferente do questionário, por exemplo, do exame médico, que ele mesmo preenche. Aí a segunda fase é o coletivo, ocasião em que são aplicados os testes. Do que consiste, em linhas gerais, obviamente, né? Do que consistem esses testes? Esses testes. Os testes psicológicos, eles são instrumentos técnicos e científicos que são objetivos, padronizados, contêm evidências empíricas de validade, precisão, são normatizados para mensurar, para avaliar funções mentais, funções psicológicas específicas. E, no contexto do trânsito, as funções mentais avaliadas são 5 habilidades cognitivas diferentes e personalidade. As habilidades cognitivas que são avaliadas são 3 tipos de atenção, memória, raciocínio lógico-matemático e traços da personalidade, principalmente relacionados ao controle emocional, ansiedade, agressividade, impulsividade, percepção de limites. E, nesse contexto, o que prepondera para que o candidato seja considerado, por exemplo, inapto temporário? A situação dele no momento ali, o nervosismo, pode contribuir para que isso aconteça? Com certeza. O resultado do inapto temporário, ele pode decorrer de vários fatores. A própria avaliação psicológica, ela já é um fator que gera estresse para o candidato, por expectativas variadas, o fato de ser novo e desconhecido, muitas têm cobranças de amigos, familiares, colegas do trabalho, então já é um fator ansiógeno a própria avaliação psicológica, né? Mas também existem casos, por exemplo, do candidato que faz o teste, a execução do teste devagar e deveria ter feito um pouco mais, com mais agilidade, ou não compreendeu muito bem as instruções do teste e achou que compreendeu e acabou fazendo errado, ou durante a aplicação do teste percebeu que não estava fazendo certo, não deu tempo de corrigir, sabe? Então, também fatores externos que podem interferir no nosso desempenho em qualquer avaliação que a gente faça, não só essa, né, avaliação psicológica, como, por exemplo, sono, cansaço, estresse, dor de cabeça, enfim. Mas o que ainda é mais comum acontecer é o que a gente chama de ansiedade situacional, que são aqueles casos em que as pessoas ficam nervosas, tensas, geralmente nessas situações de teste, de prova, e não apresenta toda a capacidade que realmente tem. E aí gera o resultado de inapto temporário. Que tal se nós falássemos um pouquinho sobre números, né? Quais são, de fato, os indicadores? Que eu sei que a polêmica que envolve esses números é expressiva. Todo mundo acha que muitos são reprovados, né? E que não deveriam ser reprovados. Os indicadores, você tem alguns indicadores que são adequados para comentar conosco? Quantos dos candidatos que se submetem a essa avaliação coletiva ficam reprovados na primeira vez? Então, ou em alguma das fases dos testes? Na verdade, a surpresa começou a acontecer depois que o exame começou a ser realizado nas clínicas e teve toda essa normativa do Conselho Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Psicologia. Então, mudou a avaliação psicológica, automaticamente ficou mais rigorosa, mais completa. Hoje a avaliação psicológica ela é bem diferente do que era feita antigamente e que bom que ela é mais rigorosa, não é verdade? É o que nós chamamos aí na abertura de teste psicotécnico. Não é mais, faz tempo, né? Exatamente. E
Então, o índice, claro que subiu de uma hora para outra mesmo, 2008 para 2009, mas hoje ele é até um pouco menor do que naquela época. Ele é menos do que 38%, né? E é menos do que o exame prático, que desse o pessoal não tem muito medo, porque sempre foi um exame que mais reprovou mesmo, né? Então, não... E em relação a outra questão que é polêmica, o recolhimento de taxas. O cidadão pagou pelo exame psicológico, fez a individual, fez o coletivo. Em que circunstância que ele tem que pagar uma nova taxa para se submeter de novo a outra avaliação? Como em qualquer instância no sistema do Detran, né? Toda vez que ele tiver que fazer um novo atendimento, um reteste, um teste, uma reavaliação, né? Seja para exame médico, psicológico, prático ou teórico, ele tem que... O exame, ele vai lançar resultado, né, esse atendimento, então tem que ser pagado taxa, pago taxa antes de fazer o agendamento desse exame. Para conversar com o psicólogo, tirar dúvidas, isso não é necessário pagar taxa. Devolutiva, né? É uma concessão que os psicólogos fazem, então o candidato pode vir conversar, tirar dúvidas quando ele quiser, ele marca um horário e não é necessário pagar taxa. Mas quando tem que fazer um exame, que tem que lançar resultado no sistema do Detran, todos esses exames eles são mediante taxa que você consegue o agendamento. Perfeito. Para nós concluirmos rapidamente, que eu já tenho que chamar um intervalo. O cidadão que submete a avaliação daquele profissional, ele tem que voltar naquela clínica, ele não pode mudar de clínica, não é isso? Exatamente. Se ele fica inapto temporário, ele tem que retornar à clínica, pagar uma nova taxa, agendar um novo atendimento que também será individual e com o mesmo profissional. Ele volta na mesma clínica e continua o atendimento com o mesmo profissional. E nós agradecemos a participação da Mariana, que é a presidente da Associação de Clínicas de Avaliação no Estado do Paraná. E eu espero, né, que tenha sido esclarecedora a entrevista que ela nos deu hoje. Nós vamos chamar um comercial e voltamos já já. Inclusive, se você quiser obter mais informações sobre o assunto, a assessoria do Detran do Paraná está divulgando uma série de reportagens para esclarecer dúvidas. Basta acessar o site do órgão. Nós voltamos em instantes. O tema central hoje é o processo para fazer a primeira habilitação e agora vamos esclarecer o funcionamento da avaliação para motos. O nosso convidado é o chefe do setor de banca examinadora, que é o Joselmo Xavier. Banca examinadora, tensão e vontade de ser aprovada a qualquer custo, não é isso? Verdade, é isso aí mesmo, né? Obrigado pela oportunidade de, inclusive, tentar amenizar essas pessoas, né? E que a banca examinadora realmente está ali para aprovar o candidato, não para reprovar, né? Nós vamos fazer um comentário de uma questão que envolveu um acidente fatal no início desse ano, né, com uma candidata à habilitação de motocicleta que chamou muita atenção de todos os órgãos de trânsito, de todas as pessoas, né, porque ela ainda estava em processo de formação, né, e colidiu com outro veículo e faleceu. O que queremos explicar aqui é o porquê que as aulas para esses condutores são feitas em áreas fechadas. Se numa área fechada já ocorreu isso, imagine numa área aberta, não é isso? Pois então, para ser em ambiente fechado, né, nós fazemos em ambiente fechado para não pôr em risco o candidato no trânsito, né, porque a gente não conhece a habilidade dele, não sabemos se ele tem o conhecimento das normas de circulação e conduta, então a gente não pode expor ele em um trânsito aberto, né, por uma dessas situações. Então, por isso a gente faz em exame fechado. Quantas avaliações para motociclistas são feitas ao mês aqui no estado do Paraná, se é que você tem esse número para todo o estado? Para que nós tenhamos a dimensão de quantas pessoas estariam ou poderão estar nas ruas e passam nas ruas, de fato, a aprender a andar em motocicleta, não é isso, senhor? Com certeza. Em Curitiba, nós estamos fazendo a média de 2.200 exames mensalmente, né? E no Paraná, nós estamos com 13.000 avaliações de motocicleta por mês. É um número expressivo, né? E, obviamente, se todos obtiverem êxito no processo de avaliação, nós teremos, teoricamente, 13.000 pessoas conduzindo motocicleta no Paraná todos os meses. Não, olha só, desses 13.000, 70% há uma aprovação, né? Então, nós estamos, assim, em torno de uma média de 9.000 motociclistas, né, no trânsito. Aqui em Curitiba, se é 2.200, nós temos uma média de 1.500 motociclistas mensalmente no nosso trânsito.
com a habilitação, né? Perfeito. Nós começamos a nossa conversa caracterizando que houve aquele acidente fatal, né, que pode acontecer com qualquer um. Exato. E já caracterizamos o número de candidatos que fazem o exame prático para motocicleta. Já sabemos que é feito num circuito fechado. Conceitualmente, qual é a sua opinião, agora com a experiência que você tem de examinador, sobre a necessidade de nós mudarmos, né, a forma pela qual esse candidato atua ou faz a sua prática? Porque em outros países, em alguns países, existe a prática de rua. Qual é a tua visão em relação a isso? Olha só, hoje em dia a gente não traz o candidato para a via, porque o fechado nós achamos que é bem melhor pelo motivo de que no ambiente fechado nós temos os obstáculos que a gente se encontra na via. Então por isso que a gente faz em ambiente fechado. Essa é a pergunta que eu agora quero que você complemente. Existe uma correlação entre o que está no ambiente fechado e aquilo que o cidadão encontra na rua? Porque é um ambiente fechado que não tem o trânsito, né? Pode ser que ele encontre os obstáculos, mas a convivência com outros veículos, com os riscos, é diferente, né? Qual é a correlação do ambiente fechado com a prática da rua? Então, a avaliação fechada, a gente vai avaliar o equilíbrio dele, né? Inclusive partindo da hora que ele liga o veículo, né? E ele inicia com a sua arrancada para ver se ele consegue avaliar a sua direção em embreagem e aceleração. E também nós temos o equilíbrio dele em curvas de 90 graus, tanto para a esquerda como para a direita. Depois ele vai passar em um sonorizador. Saindo do sonorizador, ele vai fazer um 8, onde nesse 8 também nós temos uma parada obrigatória, onde nós temos a faixa de pedestre, antecedendo a faixa de pedestre, temos uma faixa de retenção. Dali ele continua, onde ele vai para a prancha. A prancha ela é 30 centímetros de largura com 8 metros de comprimento. Ali a gente vai avaliar o equilíbrio dele. Continuando avaliando o equilíbrio, ele vai passar por um slalom, né? entre os cones. Aí a gente vai avaliar novamente a aceleração e a embreagem dele em uma rampa, onde ele para e vai arrancar com o veículo, avaliando a sua aceleração e a sua embreagem. Depois disso, ele vai fazer um desenvolvimento de marcha. Primeira, segunda, terceira, depois ele reduz para terceira, para a segunda e para a primeira. E para nós encerrarmos a nossa entrevista, eu queria que você desse algumas dicas rápidas sobre como ele deve proceder, o motociclista, na sua primeira habilitação, quando ele vai para a rua. O que ele deve prestar atenção? Principalmente é cuidar da sua velocidade. Andando veículos entre veículos, né? No corredor entre veículos. É isso que ele deve se cuidar muito, né? Principalmente na sua velocidade. E não fazer manobras perigosas. Né? E nós agradecemos a participação do Joselmo com essa entrevista que foi esclarecedora. E eu tenho comentado o seguinte: o motociclista, antes de saber acelerar, ele tem que saber frear o seu equipamento, o que é mais importante. Nós chegamos ao fim do nosso programa e eu espero vocês na próxima semana. Obrigado pela companhia e até o próximo Transitando. E você pode rever este e outros programas no nosso site redemercosul.com.br. Uma ótima semana e até o próximo Transitando.